Então agora o exercício na linha A2i pede a função de probabilidade, a função de distribuição marginal, ali pedia do y, mas nós vamos trocar porque no outro turno resolvemos do y e agora vamos resolver do x. Aqui, atenção ao nome. Temos assim, função de distribuição. É uma probabilidade, nós sabemos que a função de distribuição, já falamos nisso, é uma probabilidade acumulada à esquerda de um ponto. Isso é função de distribuição. Agora, resta saber qual é a variável aleatória que eu vou pôr aqui. Ora, como isto diz distribuição marginal do x, função de distribuição marginal de x, isso quer dizer que é a função de distribuição para o x sozinho. Portanto, a variável que eu vou pôr aqui é o x. Esta função que está aqui, nós já falámos nela anteriormente, é f maiúsculo, função de distribuição para o x num ponto t. Está bem? Vamos calcular. E para isso, nós vamos olhar para a função de probabilidade que está ali em cima, que é a função de probabilidade para o x. Nós escrevemos aqui há bocado a função de probabilidade para o x ali naquela chaveta, certo? Nós escrevemos a função de probabilidade marginal para o x. E agora, tendo em atenção a função de probabilidade marginal para o x, nós vamos calcular a função de distribuição. Vou pôr aqui a função de probabilidade marginal do x e vamos calcular a função de distribuição. Então é assim, temos aqui um gráfico que faz assim, eu tenho aqui o x a variar, aqui, e a função de probabilidade é 0 em todo o lado, exceto no ponto 1, no ponto 1 vale 4/18avos, depois no ponto 2 vale 9/18avos, e depois no ponto 3 vale 5/18avos. De resto, a probabilidade do x é sempre zero. Eu aqui estou a marcar a probabilidade do x tomar um valor i ali no gráfico. E agora vamos calcular a probabilidade acumulada. E uma coisa, eu quero calcular a probabilidade do x ser menor ou igual do que um t, aqui em cima. Se eu colocar o t aqui, o que vocês acumulam à esquerda do t? Nada. Nada. Não há lá nada. Se o t for menor do que 1. E se o t passar a estar agora entre o 1 e o 2? Portanto, o t agora está aqui. Quanto é que eu acumulo? 4/18. Exato. Vem no ponto 1. Aqui não tenho nada, depois acumulo aqueles 4/18avos e depois naquela porção não tenho nada, mas no total eu tenho 4/18avos. Pronto. Agora eu vou pôr o t entre 2 e 3. E aí quanto é que eu acumulo? Se eu colocar o t aqui. 13/18avos. 13/18, exatamente. Então aqui tenho 13/18. E finalmente tenho que pôr o t maior ou igual do que 3. Quando o t for maior ou igual do que 3, eu acumulo tudo o que eu tinha direito. E quando eu somar isto, estas parcelas, tem que dar 1. Então, esta é a função de distribuição marginal do x. Está bem? Então, o salto, o percurso que nós fizemos foi este. Nós começamos na conjunta, começamos na probabilidade conjunta que é para o par, na tabela. Isto é a probabilidade conjunta. Acrescentámos uma linha e uma coluna para a função de probabilidade marginal do x e a função de probabilidade marginal do y. Atenção uma coisa, estas são todas funções de probabilidade, porque são probabilidades no ponto
função de probabilidade, todas elas, porque são funções de probabilidade em cada ponto. Tenho ali a função de probabilidade para o par, para o x e para o y. E agora, daqui obtivemos a função de distribuição do x. A função de distribuição do x é uma probabilidade acumulada, já não é no ponto, é probabilidade acumulada. Vocês vão ver depois no fim da semana, quando vos enviar o OneNote, que naturalmente também se tem a função de distribuição marginal para o y. Então, deste lado temos função de distribuição, probabilidade acumulada à esquerda de um ponto. A tabela aumentada, então diz assim, na linha A, 3i, acho eu. Vamos pôr aqui, A, 3i. Ok. Então, nós queremos a probabilidade do x mais y ser menor ou igual do que 4. E, entretanto, nós vamos calcular esta probabilidade tendo esta informação toda na tabela. A probabilidade conjunta, a probabilidade marginal do x e a probabilidade marginal do y. Deixem-me fazer uma pergunta. Aqui, esta probabilidade que nós queremos calcular depende só do x, só do y ou das duas? Depende das duas. Das duas. Se ela depende das duas, nós pensamos logo assim, ok, eu vou ter que considerar a probabilidade conjunta. Porque aquela frase depende das duas variáveis, a probabilidade daquele evento vai depender da probabilidade conjunta, que é a zona central da tabela. Agora, vamos pensar um pouco sobre aquela frase. Vocês tinham dito no início, quando fizemos aquele gráfico, e quando olhamos para a tabela na zona central diz-nos assim, olha, tens de considerar o x igual a 1, o x igual a 2 e o x igual a 3. Qualquer outro valor para x que não seja 1, 2 ou 3 é irrelevante. A probabilidade do par é zero. Não te preocupes, a probabilidade do par é zero. Portanto, nós vamos considerar então o x quando toma o valor 1, o x quando toma o valor 2 e o x 3. E agora, vamos perguntar quando é que o x mais y é menor ou igual de 4. Quando o x for igual a 1, o que é que o y tem que fazer? O y pode ser 1, 2 ou 3. O y pode ser 1, 2 ou 3. Então, quer dizer que para o par, nós estamos a considerar aqui os pontos em que o x é igual a 1 e o y pode tomar estes valores. Portanto, estamos a pensar no ponto 1, 1, 2 e 1, 3. Vamos à tabela. O 1 é importante. O 1, 2 não, porque o 1, 2 tem probabilidade nula. Portanto, este nem sequer interessa. Interessa o 1, 1 e 1, 3. Vamos marcar os pontos que nos interessam ali na tabela. O 1 e 1, 3. Diga uma coisa, para o x igual a 2, quais são os pontos que vocês escolhem? Quando o y for igual a 1 ou 2. 1 ou 2. Vamos à tabela. No x igual a 2 e y igual a 1 também não interessa. Portanto, o único que nos interessa é este. Vamos marcar ali. É o ponto 2, 2. E agora, quando o x for igual a 3, ficava só com o y igual a 1. O y igual a 1 de facto é interessante. Está aqui. Vamos marcar aqui. Então, a probabilidade do evento que nos pediram é a probabilidade do x mais y ser menor ou igual a 4. Mas isso só pode acontecer quando o x e y tomar estes valores que nós marcamos ali. 1, 1, 1, 3, 2, 2 e 3, 1. E agora, para nós calcularmos a probabilidade disto, naturalmente vamos somar os valores na tabela. Ora, reparem, como a tabela está tudo em denominador 18, é muito fácil somar. 2
e 2 faz 4, e 6 faz 10, e 1 faz 11. Portanto, a probabilidade acumulada, a probabilidade para aquele evento são 11/18. Está bem?